Cumprimento a todos os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito feliz pela oportunidade de poder ministrar mais uma vez, para refletirmos juntos sobre a palavra do Senhor. Vou repetir essa semana, vou pregar no microfone mais por conta da filmagem, tá bom? Meus irmãos, semana muito abençoada. A gente teve um culto abençoadíssimo no domingo e Deus tem falado muito comigo durante toda a semana. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco do que Deus falou comigo, principalmente hoje pela manhã. Então, eu já tinha uma palavra que Deus havia colocado no meu coração, já estava me preparando para essa palavra durante toda a semana, mas hoje pela manhã Deus falou bastante comigo sobre o tema que eu quero ministrar essa noite. Amém? Só explicando para os irmãos rapidinho também, vocês vão perceber que às vezes eu vou dar uma mancadinha, eu tenho uma lesão no joelho e essa semana piorou um pouquinho, tá? Então vocês não reparam. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. E o tema da palavra de hoje, o tema do sermão de hoje é: Deus não esqueceu de você. E nós vamos refletir sobre esse tema, seguindo o que a gente vem fazendo nas últimas semanas. Então a gente falou sobre Jeroboão há 3 semanas atrás. Na semana passada a gente fez um panorama dos 10 primeiros capítulos de Isaías. E hoje nós vamos falar sobre o tema Deus não esqueceu de você, refletindo a vida de Zacarias e Isabel. Então tenho certeza que você já sabe, mas para você que não sabe, Zacarias e Isabel eram os pais de João Batista. E a gente vai entender essa noite como esse tema refletiu na vida de ambos. Então Lucas capítulo número 1, e nesse primeiro momento a gente vai ler 3 versículos, do 5 ao 7. A palavra do Senhor diz assim, a minha versão é a Ara. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Amém? Meus irmãos, tenho certeza que você já conhece a história de Zacarias e Isabel. Hoje eu quero refletir um pouco mais nas verdades sobre esse primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Mas antes eu quero dar uma breve introdução sobre quem era esse casal. Primeiro, sobre Zacarias. O nome Zacarias, o significado é Deus lembrou. Quem era Zacarias? Então Zacarias, ele era um sacerdote. E nessa época, que era a época pós-exílio, apenas alguns meses antes do nascimento de Jesus, nós tínhamos em Israel por volta de 18 mil sacerdotes. E Zacarias, ele era apenas um desses 18 mil sacerdotes. E como sacerdote, a função principal de Zacarias era assistir no templo, cuidar do templo, cuidar das coisas do Senhor. E dentre esses 18 mil sacerdotes, eles eram divididos em 24 turnos, ou seja, a cada 2 meses, eles faziam um sorteio entre esses sacerdotes, e cada um deles era dividido entre esses 24 turnos, e por sorteio, esses sacerdotes, dentre esses 18 mil, a cada mês, um era sorteado para queimar incenso no lugar santo do templo de Israel. Só que, por serem muitos sacerdotes, muitos deles morriam sem ter essa oportunidade, por ser sorteio. Então Zacarias era esse homem, sacerdote, servia no templo. Isabel, mãe de João Batista e esposa de Zacarias, por ser mulher, obviamente, né, mulher não poderia ser sacerdote, porém ela vinha de uma linhagem sacerdotal. Ela era, como a gente leu aqui no texto,
lá no versículo 7, ela era filha de Arão, ou seja, ela vinha da descendência de Arão. Arão, que foi o irmão de Moisés e o primeiro sumo sacerdote do povo. E também por ser filha de Arão, Isabel tinha algumas funções no templo. Então, muitas das vezes ela tinha que assistir no templo, e também eles precisavam seguir uma rotina muito rígida com a religião judaica, mas também de pureza, por ela ser dessa linhagem sacerdotal. Breve introdução sobre quem era esse casal. Muito provável que, além das funções que eles tinham no templo, o texto não diz isso, mas pelo contexto, muito provável que eles também tinham algum trabalho extra para garantirem o seu sustento. Por se tratarem de muitos sacerdotes, o dízimo da época não era suficiente para sustentar todos os sacerdotes. Então, provavelmente, eles tinham um emprego por fora também, além das funções no templo, e provavelmente esse emprego era no campo. E aqui, logo no versículo 6, eu quero refletir sobre a primeira verdade aqui do texto. O que diz no versículo 6? Ambos, ou seja, Zacarias e Isabel, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ora, nós acabamos de falar que Zacarias era sacerdote e que Isabel era de uma linhagem sacerdotal. Ou seja, teoricamente, por se tratar de um sacerdote, teoricamente eu já deveria entender que essa pessoa realmente era uma pessoa irrepreensível. E realmente já era uma pessoa justa diante de Deus. Porque se nós formos ler lá em Timóteo, para ser um ministro de Deus, para ser um bispo na casa do Senhor, você já deveria dar bom testemunho e ser irrepreensível. Porém, nessa época, nós já vivíamos uma época de muita corrupção religiosa em Israel. Como a gente viu aqui, lá no versículo, um pouco antes aqui desses versículos que a gente leu, o próprio sacerdote da época, Anás, Caifás, eles eram corruptos. Eles pagaram 30 moedas de prata para Judas para poderem matar Jesus, para poderem prender Jesus. Ou seja, era uma época muito crítica para a religião. E a Bíblia aqui, Lucas, reitera que eles eram irrepreensíveis, porque mesmo num ambiente em que muitas pessoas envolvidas na obra eram corruptas e não eram fiéis a Deus, eles eram irrepreensíveis. Ou seja, eles não eram apenas religiosos. Eles não operavam e nem trabalhavam na casa do Senhor apenas por obrigação ou apenas pelo título. Eles de fato eram irrepreensíveis e a espiritualidade deles era uma espiritualidade verdadeira. Não era a posição que definia qual era o relacionamento deles com Deus, mas era de fato a espiritualidade e o relacionamento que eles tinham com Deus. Dado essa introdução, lá no versículo 7, nós vamos para a segunda verdade da noite. Mesmo eles servindo na casa do Senhor, mesmo eles sendo irrepreensíveis na casa do Senhor, sendo justos e fiéis, Zacarias e Isabel, eles tinham um fardo. Irmã Nilza, lê para a gente o versículo 7. Qual era o fardo que Zacarias e Isabel tinham? Versículo 7. Isso, versículo 7 do capítulo 1. Pode ler ali, se você estiver lendo ali. Perfeito. Está aqui o grande fardo da vida de Zacarias e Isabel. Isabel era estéril. E como você já sabe, irmã Nilza, nessa época, lá em Israel, você ser estéril, você ser um casal que não tem filho, era um motivo de vergonha. As pessoas olhavam para as mulheres estéreis na rua e diziam: essa mulher é amaldiçoada. Fato é que Zacarias, pela lei, ele tinha um direito
ele não estaria em pecado, pela lei ele tinha o direito de arrumar uma outra esposa pelo fato de Isabel não dar um filho para eles. Agora, se já era motivo de vergonha você não ter filhos, imagina você como sacerdote não ter filhos. Então, esse era um grande fardo para Zacarias e Isabel. Quando a gente vai ler lá no versículo 25, do mesmo capítulo 1, Isabel diz, depois que Deus eventualmente deu filhos para eles: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Opróbrio significa vergonha, humilhação. Então o fato deles não terem filhos trazia uma humilhação e uma vergonha, um vexame para esse casal. E aqui vem a segunda verdade. Irmão Gleidson, no versículo 5 e 6 a gente leu que Zacarias e Isabel eram justos, irrepreensíveis, ou seja, uma pessoa que você não tem nada para falar. Você olha para a pessoa e fala: essa pessoa eu não tenho nenhuma repreensão para falar dela. Ela é uma pessoa perfeita diante de Deus. Justos, irrepreensíveis, serviam na casa do Senhor, mas mesmo assim eles tinham um fardo desse tamanho, uma vergonha desse tamanho. Sabe o que isso significa? O fato de você ser crente, o fato de você ser cristão, o fato de você servir na casa do Senhor, o fato de você ser justo na casa do Senhor, não te isenta de ter problemas e desafios na vida. Sendo justos e irrepreensíveis, ainda tinha um fardo desse tamanho. E obviamente na Bíblia a gente tem uma série de exemplos. O próprio Paulo vai dizer lá na frente que ele tinha um espinho na carne e que Deus não tirou esse espinho. Outro exemplo, próprio Jó, homem justo, tanto de sofrimento que ele teve. Ruth, que eventualmente foi a avó de Davi, se tornou viúva, mesmo sendo uma mulher justa. O fato de você ser justo, o fato de você servir, o fato de você se dedicar na casa do Senhor, não te isenta das provações desse mundo. O próprio Jesus disse: no mundo nós teremos aflições. E às vezes, nos momentos mais árduos da nossa vida, quando nós vamos falar com o Senhor, a gente questiona Deus, fala: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Sendo que eu sirvo na sua casa, sendo que eu não sou pecador, sendo que eu dou um bom exemplo para minha família. Por que eu estou passando por essa provação? De novo, eu reitero, o fato de você ser justo não te isenta dos desafios desse mundo. A promessa de prosperidade que Deus tem para mim e para você, pode sim ser para essa vida, mas a principal promessa é para a vida que virá, não a vida aqui na terra. Se você é crente, ou se você é cristão, ou se você serve esperando algo em troca, sinto muito, você está na religião errada. Porque Deus não te prometeu prosperidade. Deus, na verdade, prometeu para mim e para você perseguição. 11 dos 10, se tirarmos Judas, 10 dos 12 apóstolos de Jesus morreram por martírio. Isaías, que a gente refletiu na semana passada, seguindo a tradição judaica, ele foi cerrado ao meio. Paulo foi decapitado. Essa que é a vida que o cristão vai ter aqui na terra. Se você é crente e o fato de você servir na casa do Senhor, você espera algo em troca, lamento te dizer, você está servindo o Deus errado. Viver nessa terra não significa ter prosperidade. A prosperidade de verdade que Deus oferece para mim e para você é na vida vindoura. Amém? Seguimos aqui no texto. Agora eu quero ler para os meus irmãos o versículo 13. Eu e você já sabemos a história. Zacarias foi queimar o incenso e quando ele estava lá no lugar santo, fazendo a oferta para o Senhor, apareceu um anjo. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias. E o que o versículo 13 diz? Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome João. A segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto: Deus é um Deus que ouve orações. Porém tem um detalhe: o fato de você orar
não significa que Deus vai fazer no seu tempo. O que a gente leu lá no versículo 7? Zacarias e Isabel já estavam avançados nos dias, provavelmente já eram idosos, não tinham mais idade de conceber. Porém, Deus ouviu as orações. Desde quando você acha que Isabel orava pedindo um filho a Deus? Deus entregou, mas não no tempo dela, mas no tempo dele. Lá em Tiago, a palavra de Deus diz: olha, vocês pedi e não recebeis porque pedistes mal. Para Deus atender a sua oração, o seu coração tem que estar conectado com as coisas do reino, conectados com o propósito que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para você aqui na terra. E o fato deles serem irrepreensíveis e justos é um grande exemplo que sim, eles estavam alinhados com o céu. E quando você está alinhado com o céu, quando você está alinhado com Deus, quando você tem a presença do Espírito Santo, é impossível você pedir errado. E quando você pede certo, Deus te entrega. Deus ouve as orações. Deus não respondeu à oração de Zacarias e Isabel apenas pelo fato deles serem justos. Mas Deus respondeu porque a oração de Zacarias e Isabel estava conectado com o propósito que Deus tem para a nossa terra. Nós lemos lá no capítulo 6 de Isaías na semana passada que Deus está sentado num trono. E por estar sentado num trono, Ele reina e Ele sabe de todas as coisas. Então, para Deus entregar, para Deus responder às suas orações, tem que estar conectados com o propósito de Deus. Amém, meus irmãos? Todos comigo? Amém. Agora vamos lá para o versículo 18 do mesmo capítulo 1. O que a palavra do Senhor diz lá no versículo 18? Depois que o anjo fez a promessa, Zacarias diz: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porque não acreditastes na minha palavra, as quais a seu tempo se cumprirão. Pensa comigo, meus irmãos. Zacarias, ele estava no templo e não foi um profeta, não foi qualquer pessoa que foi lá entregar a profecia, foi o próprio anjo. Isaías estava vendo um anjo na sua frente e mesmo assim ele duvidou da promessa. Dá para entender isso? Imagina ter um anjo na sua frente te falando que Deus vai te entregar. Você está vendo com seus olhos bem claros e mesmo assim você duvidar da promessa. Muitas das vezes quando a gente pede demais uma coisa, a gente pede por muito tempo, a gente vai perdendo a fé naquele nosso pedido. Provavelmente foi o caso de Zacarias e Isabel. Eles deviam que estavam orando há mais de 40 anos pedindo um filho, nunca foram respondidos. E quando um anjo foi entregar a promessa, mesmo assim Zacarias duvidou. Meus irmãos, a gente tem que rever como a gente ora. Muitas das vezes a gente ora, a gente pede tanto uma coisa, só que a gente já está pedindo sem acreditar que Deus vai cumprir. Às vezes eu peço para Deus me ajudar no meu ministério, me dar mais santidade, me dar mais unção, trazer mais pessoas para casa, trazer mais cooperadores para a casa do Senhor. Porém, eu já oro sem acreditar que vai acontecer. E você tem que tomar bastante cuidado com sua oração. Provavelmente esse aqui foi o caso de Zacarias. Pediu por tanto tempo que perdeu a fé na sua oração. O tempo pode ser um grande inimigo da nossa fé, meus irmãos. O tempo pode cansar a nossa fé. Mas a palavra do Senhor essa noite é: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deposite as suas esperanças no único que pode te entregar, no único que pode cumprir. E foi o caso de Zacarias e Isabel. Pouco tempo depois, Isabel engravidou e, obviamente, 9 meses depois, veio a nascer João Batista. Quem foi João Batista? Como
Isaías já profetizou, João Batista era a voz que clamava no meio do deserto. João Batista foi responsável por preparar o caminho para a vinda do Messias. João Batista foi responsável por batizar o próprio Cristo. Agora presta atenção, Zacarias e Isabel pediram um filho. Lá em Mateus 11, Jesus vai dizer que de homem nascido de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Eles pediram um filho. Deus entregou para eles o maior profeta, obviamente depois de Jesus, que já passou por essa terra. Deus entregou para Zacarias e Isabel muito mais do que eles esperavam. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que a gente pede. Às vezes a gente está tão preso pedindo coisas aqui nessa terra, coisas para essa terra, mas Deus quer se revelar para você, Deus quer se relacionar contigo e te entregar algo que homem nenhum pode te entregar. O resto da história a gente já conhece. João Batista nasceu, preparou o caminho, foi a resposta de Deus, foi a resposta de oração de muitos anos de Zacarias e Isabel. Mas e se eu te dissesse que essa não foi a maior bênção que Zacarias e Isabel recebeu? E se eu te dissesse que aquele grande sonho que você tem aqui para essa terra também não é a maior bênção que Deus tem preparado para você? E logo nos últimos versículos de Lucas capítulo 1, aqui a gente tem o maior milagre da vida de Zacarias e a maior bênção que Zacarias já recebeu. E ao contrário do que você deve estar pensando, Gleidson, eles receberam um filho que eles tanto pediram. Essa não foi a maior bênção. Então, eu quero que você leia novamente comigo. Aqui são são 11 versículos. A gente vai ler detalhadamente. Eu vou tentar ser o mais assertivo. Eu estou vendo que muitos dos irmãos estão bem cansados. Eu vou tentar ser o mais assertivo possível e o mais claro possível com os irmãos. Vamos começar no versículo 67. A gente já conhece Zacarias, já conhece Isabel, a gente entendeu que Deus responde orações, a gente entendeu que Deus entrega sonhos, mas o irmão Gleidson está falando que esse não foi o maior milagre que eles receberam. Qual foi então, Gleidson? Qual foi a maior bênção? Vamos lá, versículo 67 diz assim: Zacarias, seu pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, versículo 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Essa é a primeira verdade desse bloco. O próprio Deus, por amor a mim e a você, o próprio Deus se fez carne, visitou eu e você aqui na terra e redimiu o seu pecado. Redimir, meus irmãos, se você não conhece, eu quero explicar um pouco melhor a palavra redimir. Redimir significa libertar alguém mediante o pagamento. É o pagamento de um resgate. E aqui no versículo 68, Zacarias está dizendo, olha, o maior milagre que eu recebi foi o fato do próprio Deus se encarnar. O verbo, que era Jesus, se fez carne, veio na terra, viveu, tabernaculou entre nós, morreu por nós e pagou um alto preço por mim e por você. Esse foi o maior milagre que Zacarias recebeu. Jesus nos libertou das garras da morte e o preço, o resgate pago foi o sangue que Jesus derramou lá na cruz. Amém? Você glorifica a Deus por esse preço que Ele pagou por mim e por você? Amém? Seguimos. Versículo 69 e 70. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. O que Zacarias está dizendo aqui? Olha, Zacarias era judeu. Os judeus, eles não consideram o Novo Testamento, eles consideram apenas o Antigo Testamento. Zacarias está dizendo, olha, a boa nova, que é o sacrifício de Jesus, não é algo de agora. Não, é algo que foi profetizado desde Gênesis 3.
Jesus, ele é profetizado desde Gênesis 3, quando a palavra de Deus diz que a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente e livrou eu e você da morte. Jesus, ele não é algo só do Novo Testamento. É impossível você compreender o Antigo Testamento sem entender que Jesus está em cada promessa, em cada profecia, em cada livro. Tem uma referência de Jesus. E aqui Zacarias está dizendo, olha, vocês que pensam que a boa nova de Jesus é algo novo, só do Novo Testamento, não. Jesus, ele é profetizado para nós, desde lá do jardim do Éden. Jesus, de fato, ele é entregue para nós. A palavra de Deus diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de você nascer, Deus, na sua profunda presciência, ele já sabia que o homem ia cair, ele já sabia que o pecado iria entrar nesse mundo, mas ele te amou antes que você nascesse, e ele já providenciou o sacrifício para que eu e você não perecesse, mas para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. E é isso que Zacarias está dizendo. Deus, Jesus, ele é a promessa que Deus fez para mim e para você desde Gênesis 3. Antes do sacrifício, eu e você já estávamos atrelados ao pecado. Seguimos. Versículo 71. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. O que Jesus vai dizer lá na frente? Que o diabo ruge ao nosso redor, louco para nos tragar, porque ele odeia a mim e a você. E aqui Zacarias está dizendo, olha, Deus enviou através de Jesus para que eu e você fôssemos libertos daquele que nos odeiam. No versículo 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Muitas vezes a gente usa a palavra misericórdia sem entender o verdadeiro peso dessa palavra. A gente já entende que graça é o dom gratuito de Deus, e é quando Deus te entrega algo que você não merece, que é a salvação. Misericórdia é o contrário, é quando Deus não te dá o que você merece. É isso que é misericórdia. Eu e você merecia a morte. Eu e você pecamos, e o salário do pecado é o quê? Então nós merecíamos a morte. A misericórdia é o fato de Deus não te dar o que você merece. Versículo 73. E do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Hoje muita gente acha que filho de Abraão é você ser judeu ou é você ser de Israel. A verdade é uma só. A promessa que Deus fez para Abraão lá em Gênesis se cumpre em Jesus. Você só é filho de Abraão se você estiver em Jesus. Gálatas 4 vai dizer que eu e você nos tornamos filho de Abraão a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso único Salvador. E é aí que Deus cumpre a promessa. E é aí que ele faz de eu e você herdeiros da promessa. Então, aquela aliança que foi feita com Abraão, ela se cumpre em Jesus. E se você quiser ser herdeiro dessa promessa, você precisa estar em Jesus. Como nós ministramos algumas semanas atrás. Jesus, ele desceu como filho único, cumpriu o propósito dele na terra, mas quando ele subiu lá em Atos 1, ele subiu como primogênito. Por quê? Agora eu e você somos herdeiros junto com Cristo. E é o que Zacarias diz aqui. Vamos seguir, meus irmãos. Versículo 74. E conceder-nos que livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Jesus, ele te livrou das garras do pecado, das garras da morte, para que você viva em santidade. O chamado de Jesus para mim e para você é santidade, santidade. Versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo do seu pecado.
Jesus te redimiu, Jesus te salvou. Zacarias aqui está dizendo com a palavra redenção novamente. Quando Jesus desceu, ele cancelou a nossa dívida, uma dívida que antes era impagável, mas Jesus nos deu perdão, não só do pecado que eu cometo hoje, do pecado que eu cometi lá atrás e também do pecado que eu vou cometer lá na frente. Porque Paulo vai dizer lá na frente que o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Porque nós ainda estamos num corpo que inclina ao pecado, a nossa carne ama o pecado. Mas o sacrifício de Cristo foi tão alto que os meus pecados do passado estão perdoados, o meu pecado de hoje está perdoado e o meu pecado do futuro também está perdoado. Até chegar o momento em que Jesus vai aparecer nas nuvens, vai levar-nos para os céus e essa carne, esse corpo pervertido, esse corpo que está sempre inclinado ao pecado, vai ser transformado em um corpo de glória. E aí sim nós estaremos livres e libertos completamente desse corpo pecaminoso. Seguimos, já estamos encerrando, meus irmãos. Versículo 28. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. E para encerrar, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Meus irmãos, antes de aceitarmos a Cristo, nós estávamos mergulhados no pecado, nós não víamos a luz, porque nós estávamos na escuridão, como diz lá em Salmo 23, nós estávamos no vale da sombra da morte, nós estávamos trilhando um caminho a passos largos para o inferno, e Zacarias vai dizer, olha, a partir do momento que Cristo nos visitou, a partir do momento que Ele venceu a morte na cruz, a luz se revelou, nós saímos das trevas e agora nós temos o caminho da paz, em bem claro, o caminho da paz, que vai dizer lá, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e esse é Cristo Jesus. Zacarias está dizendo, olha meu filho, você vai preparar o caminho para o Salvador, você vai preparar o caminho para aquele que vai me arrancar do lamaçal do pecado, arrancar da morte, arrancar do inferno e me trazer de volta à luz. Esse foi o maior milagre que Zacarias recebeu. Não foi o fato de Deus entregar para ele um filho que ele tanto pediu, mas foi o fato de Deus, como ele vai dizer aqui, com a sua entranhável misericórdia. Meus irmãos, você já parou para pensar o que Deus ganha em amar você? O que Deus ganha em te amar? Nós somos um nada. Nós não passamos de um pequeno grão de areia diante da magnitude e da giganteza do nosso universo criado por Deus. Mas Zacarias está dizendo, olha, mesmo eu sendo pó, mesmo eu sendo um nada, Jesus me amou. Jesus me livrou, me tirou do vale da sombra da morte e me colocou num caminho que me leva aos céus. E esse caminho se chama cruz. Lucas 23. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, pegue a sua cruz. Meus irmãos, esse é o chamado para nós essa noite. Deus tem um plano muito maior para a sua vida. Deus tem um plano muito maior para a igreja Proclamai. Deus tem um projeto para esse lugar. Deus tem um projeto para mim e para você. Basta você querer acessar esse projeto. Basta você querer acessar esse plano. E você só tem um caminho para você fazer isso. Depositar toda a sua confiança em Deus. E entender que Deus tem um plano muito melhor para você. Amém, meus irmãos? Para encerrar, você pode ser fiel e justo assim como Zacarias e Isabel. Mas você ainda vai sofrer. Não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Jesus. No mundo tereis aflições. Você pode orar por muito tempo, mas você ainda vai esperar, porque Deus não trabalha no seu tempo. Deus trabalha no tempo dele. E você pode até duvidar, mas a palavra de Deus sempre vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta. Amém, meus irmãos?
Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Hoje o intuito era esse, trazer um pouco dos planos que Deus tem para a sua vida, através do exemplo de Zacarias e Isabel. Eu quero que você reflita, leia com mais atenção quando você chegar na sua casa o capítulo número 1 de Lucas e entenda quão grande é o plano que Deus tem para mim e para você. Amém? Meus irmãos, convido você a ficar de pé. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus pela oportunidade e pedir para que Deus nos dê mais fé, para que sejamos mais santos. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez na tua presença, Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor falou conosco essa noite. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer pela tua presença. Nós queremos te agradecer pelo teu mover. Nós queremos te agradecer pela tua graça. Nós queremos te agradecer pelas tuas misericórdias. E nós queremos, Pai querido, te pedir perdão. Nos perdoe, Pai querido, pelas vezes que nós te questionamos. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que nós oramos sem estar conectados com o seu propósito. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que nós duvidamos dos planos que o Senhor tem para a nossa vida. E nos perdoe, Senhor, porque todos os dias nós não reconhecemos o tamanho do sacrifício que o Senhor fez por nós. E mesmo assim, mesmo sendo infiéis, mesmo sendo ingratos, o Senhor ainda nos ama e o Senhor ainda é misericordioso conosco. Ó Pai querido, abra o nosso entendimento. Ó Senhor, permita que nós possamos entender melhor os planos que o Senhor tem para nós. Permita, Senhor, que nós possamos entender melhor o tamanho do sacrifício que o Senhor fez por nós. Ó Pai querido, para que possamos a cada dia mais ter mais acesso a essa luz, que possamos a cada dia mais negar-nos a nós mesmos, para que possamos estar mais próximos de Ti. Santifique-nos, Senhor. Santifique a Tua igreja, Pai querido. Santifique a Tua noiva. Traga reavivamento para a Tua noiva. Ó Senhor Jesus, retire de nós o espírito da apostasia. Retire de nós, Pai querido, tudo aquilo que nos cega de podermos de fato enxergar o que o Senhor tem preparado para nós. Nós precisamos do Teu renovo, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Teu consolo. Nós precisamos do Teu reavivamento. Reaviva-nos, Senhor Jesus. Reacenda a chama dentro dos nossos corações. É isso que a Tua igreja pede essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.